Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez. Nós estamos aqui inaugurando essa volta às aulas da Escola Bíblica Dominical e nós estamos nos alegrando porque hoje é um dia muito especial, né? Um dia especial para todos os cibianos e para todos que estão junto conosco assistindo nesse exato momento esse início de EBD junto com os irmãos da CIB. Nós vamos estar aqui durante alguns domingos tratando sobre um tema, sobre um livro, e vocês vão poder acompanhar e poder ser edificados com a palavra de Deus durante toda essa trajetória em que a IBD vai se realizar. Vamos ter aqui muitos irmãos aqui, vamos ter a presença do nosso pastor também, trazendo o estudo para que todos vocês possam estar acompanhando. E antes de mais nada, nós queremos lembrar a todos vocês aí, aproveite esse tempinho aí, enquanto a gente não vai tocar na lição aqui, que vocês estejam ali. Se você não se inscreveu no canal da CIB Jacupiranga, se inscreve no nosso canal. Se você está assistindo, já curte já o nosso conteúdo. E se você quer ter vários conteúdos e quer saber mais sobre o que a CIB Jacupiranga tem preparado para vocês, acione o sininho que está aqui embaixo. Aí você marca ali o tempo certinho que você quer que ele te dê o alerta para que você fique por dentro de todas as nossas programações. É bastante importante saber que nós estamos tendo os nossos cultos à noite. Então, e agora a partir desse momento nós vamos estar também com a nossa IBD a partir do período da manhã. Beleza, meus irmãos? Então, como eu falei, hoje é um dia muito especial, o dia em que nós estamos comemorando 40º aniversário da CIB Jacupiranga, e nós contamos com vocês para compartilhar essa mensagem, edificar muitas vidas aí que talvez não saibam que esses conteúdos estão sendo levados para suas casas. Então, nós contamos com todos vocês para compartilhar esses estudos que nós estamos preparando para você com muito carinho. Amém? Como vocês já sabem, né, já foi divulgado um pouquinho antes ali, né? Nós estaremos preparando durante 3, 4 domingos aqui um estudo sobre o livro de Neemias. Você já ouviu sobre o estudo e sobre o livro de Neemias? Você já leu o livro de Neemias? Se você não leu ainda, olha, você não sabe o que você está perdendo, hein? O livro de Neemias é muito bacana. É um livro motivacional para você que quer ser líder, para você que tem um desejo de liderar alguma equipe, algum trabalho, e principalmente dentro da sua igreja. Mas antes de começarmos a falar sobre Neemias, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber ali quais foram os motivos que levaram Neemias ter essa autobiografia sobre esse livro, ou até mesmo ele mesmo sendo o autor desse livro, coisas que levaram a ele a ter essa direção de Deus ali para liderar os trabalhos, a reconstrução no muro, né? Se compadecer ali do seu povo, se compadecer ali da sua cidade. Primeiro nós vamos começar lembrando ali de alguns motivos que antecederam e fatos que ocorreram ali no comecinho ali do Antigo Testamento, né? Por exemplo, nós sabemos ali que José foi levantado por Deus como um dos líderes do povo de Israel. E José teve uma história muito bonita ali, vocês também podem acompanhar ali na leitura ali de Gênesis, ali que vocês vão ver qual a história que José está inserido nela. José foi levantado como líder para tomar conta do povo de Deus. Nós sabemos ali que as 12 tribos de Israel elas vieram para o Egito e José ali como um dos governadores ali aprovados pelo faraó, né? Ele traz ali o povo, os seus irmãos, né, que fazem parte das 12 tribos de Israel, e o povo se instala no Egito, né, a partir daquele momento que estavam passando pelo período de fome. E o povo começa a crescer naquele local, né? E José está ali como líder daquele povo ali. Porém, quando o faraó morre e o outro faraó chega ao reinado ali, né? Ele percebe que o povo de Israel está crescendo muito, muito, muito e acaba se tornando um perigo até para eles, né? O povo egípcio. Então ele acaba escravizando esse povo ali, né? Então José morre, o povo fica escravizado e aí se levanta um outro líder, né? Moisés. Moisés é aquele líder que tenta fazer ali algumas coisas ali, né? Pelos seus próprios impulsos, pelas suas próprias mãos, e ele tenta ser líder do povo antes mesmo de Deus o capacitar. Mas Deus conhece o coração de Moisés, sabe que ele é o rapaz especial para liderar esse povo, e ele faz isso acontecer na vida de Moisés, levando ele para
a partir dos eventos que aconteceram ali, né, quando ele tentou apartar uma briga ali entre o seu próprio povo, né, os dois israelitas, e um deles ali questiona: o que você quer fazer com nós igual você fez com o que você fez com o egípcio, o que você matou e escondeu. Nesse momento, Moisés fica com um pouco de medo e foge daquele lugar e vai para o deserto. E lá ele começa a aprender a liderar, tomando conta das ovelhas do seu sogro Jetro. Então, esses são alguns dos motivos de alguns líderes que chegaram a anteceder líderes como Neemias, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Mas os motivos que levaram a esse povo de Israel ir para o exílio. Nós sabemos que Deus ordenou, né, Moisés aplicar as leis e os mandamentos, e o povo tinha que seguir e fazer dessa forma, né, corretamente ali, para que adorasse a Deus nos seus cultos ali, no templo e tal. E nós vemos ali que o povo acaba desobedecendo, o povo acaba sendo teimoso e se desviam dos caminhos e dos decretos de Deus, fazendo coisas desagradáveis a Deus, né? Então, começaram a fazer coisas erradas, abandonar a Deus, virar as costas para Deus, e Deus pensa em punir esse povo, né? E castigar esse povo. Porém, Moisés faz uma oração ali, pede para Deus ter misericórdia, e Deus realmente tem misericórdia do povo ali, e fala que não é o momento que vai tomar alguma atitude contra o povo. Mas nós sabemos que mais na frente ele vai disciplinar esse povo. E vai ser através do exílio, vai ser através de um império que vai se levantar, um império muito poderoso. Mas antes disso, alguns profetas, eles trouxeram para o povo essa notícia para que o povo não sofresse, né? Para que não pecasse, para que não sofresse e fosse disciplinado e levado para o cativeiro, né? Alguns profetas, como o profeta Miqueias, lá no seu livro, no capítulo 3, versículo 12, onde ele vê que as autoridades e os líderes estavam tornando aquele país muito injusto, ele faz essa profecia dizendo que Deus não estava se agradando de nada disso que estava acontecendo e queria tomar uma atitude o mais breve possível. Então, o outro profeta que nós vamos ver aqui é o profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 14 e 15, que também pede, através de uma mensagem de Deus, né, para que o povo se arrependa dos seus caminhos maus e mudem de vida, né? E uma observaçãozinha: nessa época dessa profecia, o profeta nasce um dos profetas conhecidos na Bíblia como o profeta Ezequiel. E também outro acontecimento que nessa época estava acontecendo no mesmo tempo era a destruição de Nínive. O profeta Sofonias, em seu livro, no capítulo 1, do 2 ao 7, ele também vai falar ali, né, com o povo, né, dizendo e chamar a atenção dos sacerdotes que estavam deixando de adorar a Deus e estavam adorando também e dividindo as suas orações com Maloque, né? Então, como a gente conhece lá no livro de Mateus, né, não temos como servir dois senhores, e Deus acabou ficando entristecido com tudo isso, né? Também vamos ter ali um acontecimento, né, que ficou marcado nessa época, que foi mais ou menos um ano antes do exílio, no final do reinado do rei Josias, onde logo após Ezequias estaria reinando, né? O profeta Abacuque, no seu livro, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele pede também a Deus uma resposta. Por quê? Porque a violência está crescendo demais e a injustiça está crescendo demais ali na província da Judéia, principalmente em Jerusalém. Então, tudo isso ele vem acontecer porque o povo estava corrompido, porque o povo estava se afastando da vontade de Deus, o povo estava desobedecendo, deixando de obedecer às leis e os mandamentos, e tudo isso foi previsto já pelos profetas, né? E um dos profetas que vem nos afirmar isso também é Jeremias, ali no finalzinho no meio do seu livro, ali no capítulo 20, né? E também no capítulo 21. Então, a gente vê ali que o povo estava fazendo coisa errada, o povo estava desobedecendo à vontade de Deus, um povo que já tinha contemplado as maravilhas, né, quando esteve no deserto ali, quando foi liberto ali das mãos de Faraó, né, no Egito, né,
e pôde contemplar ali maravilhas como o maná, com as cordonizes, né, a nuvem que fazia sombra para eles durante o dia, o fogo, né, que aquecia eles durante a noite, tantas outras coisas, o Mar Vermelho, vocês vão lembrar de tudo isso aí, né? E o povo, mesmo tendo tudo isso a favor deles e vendo a mão de Deus presente e agindo no meio do povo, o povo continuava desobedecendo a Deus e fazendo tudo que não agradava a Deus. Então, inevitavelmente, como os profetas falaram, né, aproximadamente ali entre 312 a.C. e 539 a.C., Deus ergue um império, uma potência se levanta, mas tudo para cumprir a vontade e a soberania de Deus. E esse império ele é chamado como babilônico, né, para dominar a nação israelita. E um dos reis, um dos líderes, maiores líderes que tiveram ali nesse império babilônico foi Nabucodonosor. E esse exílio ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer e vai durar 70 anos. E ele foi um exemplo para disciplinar e para colocar no prumo o povo de Deus, né? Que estava fazendo coisas erradas. E por causa dos seus pecados, né? Porque voltou suas costas para Deus, o Todo-Poderoso. 608 a 539, então, acontece assim esse exílio, né? Esse exílio de 70 anos. Conforme mais uma profecia dada a Deus ao profeta Jeremias no seu livro, no capítulo 25, no versículo 11. E também afirmada por Daniel, ali no seu livro, no capítulo 9, no versículo 2. Então, vamos continuando aqui, né? Então, o povo vai para o exílio, porque estava fazendo coisa errada, e nessa leva houve três grandes e importantes deportações nesse período, né? A primeira deportação foram levados ali os seus reis, né? Joaquim, Zedequias, conforme a Segunda Crônicas vai nos afirmar. E também foram levados nessa época também o profeta Daniel. Este, por incrível que pareça, ele nunca mais voltou do exílio, ele ficou por lá. A gente sabe das histórias que aconteceram ali com ele, com Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Então, todos aqueles fatos, aqueles acontecimentos aconteceram realmente nesse exato momento que ficaram ali exilados na Babilônia, né? Tudo isso aconteceu provavelmente 605 a.C., ou seja, um pouquinho antes, enquanto o povo babilônico estava ali rodeando Jerusalém, ele já estava também deportando algumas pessoas. E a segunda deportação acontece em 597 a.C., conforme 2 Reis 24, 14 a 16. Todos ali foram todos os príncipes, os cidadãos mais importantes do reino também foram levados. E mais ou menos 10 mil hebreus. Aqui, entre eles os artesãos, ourives, perfumistas. As pessoas mais importantes do povo foram levadas também nessa segunda leva. A terceira deportação ela ocorreu aproximadamente em 586 a.C. E foi a maior delas. A maioria dos israelitas e também Seraías, o grande profeta, o profeta Sofonias, oficiais importantes que serviam no templo, esses foram os que foram levados na terceira deportação para a Babilônia, né? E alguns eventos que aconteceram ali enquanto essas pessoas que não foram levadas ali foram a questão de Jeremias permanecer em Jerusalém, Gedalias ser nomeado como governador, né, desse local, dessa província, né? Jeremias fica ali com os pobres que ficam ali tem que trabalhar no cultivo do vinho, do óleo, né? E o povo babilônico só vem só para saquear e levar embora depois. Então essas pessoas foram ficadas para trás. Assim como Deus havia falado, né? Seria bom que todos fossem para o cativeiro para ser disciplinados, porque aqueles que ficassem iriam sofrer e até mesmo morrer se ficassem em Jerusalém. Nós temos também aqui profecias que vão falar sobre o fim, né, do exílio, né? Segundo Isaías 13, Jeremias 50 e 51, aconteceu a ascensão agora do Império Medo-Persa sob a liderança do rei persa Ciro e Dário, o Medo, escolhido pela vontade soberana de Deus para libertar o povo de Israel e também deixar o povo voltar para suas casas e suas cidades e seguir as suas crenças e as suas origens, né? Então, o Império Persa é levantado ali
pela vontade de Deus, né? E Ciro fala, pessoal, pode ir embora, pode voltar para suas casas, pode seguir os seus deuses, pode fazer o que vocês quiserem fazer ali, a gente não vai estar se preocupando quanto a isso. Então, vocês podem voltar, né? E foi nessa época que o povo acabou voltando, então, para a província da Judéia ali, um pouco para Judá, outro pouco para Jerusalém e algumas cidades ali que foram espalhados ali o povo de Israel. O rei Ciro, que foi citado aqui, ele reinou durante mais ou menos 11 anos. Depois do rei Ciro, seu filho reinou, Cambises, e logo a seguir o rei Artaxerxes. Nessa época do reinado de Artaxerxes, alguns homens muito importantes como Esdras, Zorobabel, Ageu, Zacarias, Malaquias e assim como outros líderes, conforme Esdras 2:2 vai nos falar, foram para Jerusalém para a reconstrução do templo, que havia sido destruído totalmente por Nabucodonosor. Então, durante essa reconstrução, houve uma interferência dos samaritanos, ou seja, eles estavam tentando reconstruir o templo e os samaritanos se opuseram ali à reconstrução do templo. Então, com tudo isso, eles acabaram enviando cartas ali para o rei, né? E o rei acabou interferindo ali, fazendo parar com essa reconstrução. E essa parada durou mais ou menos ali uns 7 anos, conforme Esdras 4. Quando o povo estava se preocupando realmente somente e não se preocupava mais com a reconstrução do templo, porque o rei tinha impedido ele de reconstruir, o povo começa a se preocupar com suas próprias casas, começa a se preocupar com eles mesmos, e o templo vai sendo esquecido. E aí Deus levanta o profeta Ageu para falar para o povo, para relembrar da reconstrução do templo, ou seja, voltar à reconstrução do templo. E essa passagem você vai encontrar ali também em Ageu 1, do versículo 4 ao 8, ou também no livro de Esdras 5, não é mesmo? Então, dessa forma, Zorobabel e Esdras, à frente, concluíram, após 20 anos de tentativa de reconstrução, o templo foi levantado, né, após o exílio. Isso a gente vai encontrar lá em Zacarias 4 e também em Esdras 6. E logo depois da reconstrução do templo, nada mais normal do que eles voltarem também à dedicação ao templo, que isso que aconteceu um mês após a reconstrução total do templo, e também voltaram a celebrar a Páscoa, tudo isso no terceiro dia do mês de Adar, mais ou menos fevereiro ou março ali do 6º ano do rei Dário. Bastante informação, né, meus queridos? Muita informação ali para a gente poder entender o porquê Neemias vai entrar na história agora, né? E é sobre Neemias agora que nós vamos começar a falar. Neemias é um daqueles personagens, né, que a gente olha ali na Bíblia e não tem muitas coisas para poder, muitas informações para buscar para falar sobre ele. Mas tudo que ele fez foi muito importante e ficou registrado, né? Por isso que nós temos os registros aqui nas escrituras aqui de tudo que Neemias fez. Então, por isso Neemias também se torna um personagem muito importante para nós cristãos e para o povo de Deus, né? Neemias é um hebreu que foi nascido ali, eu acredito que provavelmente lá no exílio, né? Ou seja, no finalzinho ali do exílio, né? E o seu nome significa Deus consolou. Neemias era filho de Acalias, que era também descendente da tribo de Judá. A tribo de Judá, ou seja, o quarto filho de Jacó e Lia. Neemias também é um dos 42.360 judeus que voltaram do exílio, segundo Esdras 2, 64 e Neemias 7, 66. Mas Neemias é aquele cara que não nasceu em Jerusalém, ou seja, não nasceu ali na província da Judéia, né? Nasceu ali no cativeiro, então ele não conhece Jerusalém, ele não sabe nada de Jerusalém. O que a gente pode levantar aqui é que ele possa ter conhecido algo sobre Jerusalém enquanto estava no cativeiro através de seus pais, seus antepassados. Então, as únicas informações que nós temos ali sobre o conhecimento de Neemias em relação à cidade santa de Jerusalém, talvez seriam tão poucas coisas, né? Mas a gente vai ver ali o quão foi importante para ele se compadecer da sua cidade e do seu povo, né? Então, Neemias ali no 20º ano do reinado de Artaxerxes, mais ou menos 445 a.C., Neemias está trabalhando, ou seja, Artaxerxes pega Neemias para trabalhar no palácio ali, para servir como copeiro. Servir como copeiro, ele estava tomando conta do vinho do rei, né? A gente sabe que os reis tinham muito medo ali de serem envenenados, de serem
de ser levantada ali, assim, alguma coisa assim para derrubar o rei, né? Então, Neemias é aquele cara de confiança de Artaxerxes. Toda vez que o rei ia tomar um vinho, Neemias, que cuidava do seu vinho ali, experimentava antes. Então, o rei podia ter certeza que o vinho estava tranquilo, estava bom, então não ia correr risco nenhum. Então, Neemias era esse cara que trabalhava para o rei Artaxerxes, e Artaxerxes gostava muito dele e confiava muito no trabalho de Neemias. Neemias é esse cara, então, que é despertado como líder por Deus após interessar pelo sofrimento do seu povo e também pelas coisas que estavam acontecendo na sua cidade. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho, quando a gente começar a falar sobre a visita que ele recebe do seu irmão Anani e também de um grupo de judeus. Então, como a gente falou aqui, Neemias ele não conhece a história de Jerusalém, né, a não ser a que foi contada ali pelos seus pais durante o tempo do exílio, né, e agora ele está ali trabalhando numa vida sossegada no reino de Artaxerxes. Porém, um dia Neemias ele consegue observar que tem alguns judeus, né, passando ali por perto do palácio, e um deles é o seu irmão Anani. Anani e um grupo de judeus estão por ali, né, passando por ali, e Neemias corre para falar com eles. Pô, Neemias não vê os seus irmãos, não vê o seu povo há muito tempo, depois que eles saíram ali do exílio e foram espalhados, então fazia muito tempo que não via. Então ele vai correndo ali alegre para falar com Anani e esse grupo de judeus. E a primeira coisa que Neemias faz é perguntar sobre a cidade e sobre o seu povo lá em Jerusalém, perguntando como eles estavam e queria mais detalhes sobre tudo isso. Porém, Neemias vai correndo com um sorriso no rosto, né? Mas quando recebe a resposta de Anani, o seu sorriso ele se desfaz no exato momento que Anani dá a notícia que ele não queria ouvir. Neemias ouve ali, conforme a gente vai saber aqui no primeiro capítulo, aqui no versículo 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, a resposta de Anani, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém ele foi totalmente derrubado e as suas portas foram destruídas. Neemias, quando ouve essa resposta, ele fica muito entristecido. E o texto vai dizer que ele senta e chora e passa dias lamentando e jejuando. É possível você imaginar, meu irmão ou minha irmã que está assistindo esta aula nesse momento, como que uma pessoa que não conhecia o seu povo, a não ser lá no exílio, onde estavam sofrendo juntos, agora se compadecer, né, tão grandemente, ele ao ponto de sentar, de se lamentar e chorar amargosamente por causa das questões que Anani traz a ele, né? Então você vê ali que desperta em Neemias aquela vontade de poder fazer algo, né? E Deus, que conhece o nosso coração e já é responsável pela sua vontade, né, e soberania nas nossas vidas, observou bem esse coração de Neemias ali entristecido, né, por causa dessa notícia. Neemias, então, o que ele começa a fazer? A primeira coisa que ele começa a fazer quando ele tem essa resposta é orar. E nós vamos ver ali em Neemias 1 ali que a sua primeira oração, né, ele pede a Deus, ele reconhece que Deus é um Deus grande e temível, misericordioso, né? E Neemias começa a orar. E essas orações aqui, o livro não vai falar quanto tempo ela aconteceu, né? Não foi de um dia para o outro, mas sim 4 meses Neemias está orando e jejuando ali, clamando ali a Deus para que Deus tenha misericórdia do seu povo, né? No versículo 8 do capítulo 1 vai dizer: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Ou seja, Neemias vai lembrar lá do que os seus antepassados, o seu pai deveria ter falado para ele lá no exílio sobre Moisés, né? Moisés foi aquele rapaz lá que era líder do povo de Israel e que um dia ele pediu para que Deus tivesse misericórdia do povo, né? E ele vai dizer aqui, né, que teu servo Moisés disse: se vocês forem infiéis, ou seja, Deus falando para Moisés, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu também o reunirei e trarei para o lugar aonde eu escolhi para estabelecer o meu nome. Ou seja, Neemias
lembra dessa passagem onde Moisés recebe essa mensagem de Deus e durante todo esse tempo, durante esses mais ou menos 4 meses, ele continua orando dessa forma. E dessa forma, Neemias começa a planejar, ou seja, a querer se interessar em fazer algo por aquele povo, o povo de Deus, né? Foram dias de choro e jejum, né? Até a busca de uma chance de fazer algo pelo seu povo, o povo israelita. Até que um dia Deus atende a sua oração. Ou seja, Deus estava ouvindo Neemias orando todos os dias. E no mês de Nissan, ou seja, mais ou menos abril do primeiro mês do ano judaico, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, o rei observa que Neemias anda entristecido, ou seja, Deus também toca no coração de Artaxerxes e faz Artaxerxes perceber algo em Neemias, porque Neemias era aquele cara que Artaxerxes confiava, gostava muito dele. Em nenhum momento Neemias serviu o vinho com um semblante entristecido. E nesse momento, Artaxerxes pergunta por que ele está entristecido, né? E Neemias vai falar para ele, né? Como que eu não estaria, né? Ele vai usar uma palavra assim mais respeitosa diante de uma autoridade, né? Mas ele vai dizer ali, como eu não poderia estar triste se o meu povo está sofrendo lá na cidade de Jerusalém, a cidade está toda destruída, os muros estão destruídos, ou seja, não tem como não compadecer do meu povo. E Neemias conta tudo isso com bastante intrepidez, né, coragem, diante do rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes pergunta para ele, né, o que você quer que eu faça? O que eu posso te ajudar? E Neemias pede para ele que pudesse voltar, ir para Jerusalém para poder ajudar o seu povo em alguma coisa. E o rei Artaxerxes, né, com certeza, né, deve ter pensado, puxa vida, eu vou perder o cara que eu tenho tanta confiança nele, como que eu vou fazer? Mas com certeza Neemias tinha alguém do seu lado, Neemias estava ali também liderando alguém ali para poder ficar no seu lugar, né, porque foram meses que Neemias estava orando a Deus, planejando essa intenção de ajudar ali o povo, né? Então, nós vamos ver ali que Deus toca no coração de Artaxerxes e libera ele para poder ir para Jerusalém. E mais ainda, Neemias consegue ali junto com ele cartas para atravessar ali as estradas que levam até Jerusalém e ainda leva ali também alguns materiais como madeiras para a reconstrução do templo e alguns outros materiais que o rei Artaxerxes cedeu a Neemias. Sem contar que, para ir até Jerusalém, ele teve uma escolta ali dos oficiais e os nobres ali que Artaxerxes liberou ali para poder acompanhar Neemias nesse trajeto. Então, agora, Neemias tem tudo isso a favor e Neemias vai para Jerusalém, né? Então, a gente vê ali todo o trabalho de um líder, né, que se levanta ali, se compadecendo, né, do seu povo, né? Hoje nós estamos atravessando ali talvez uma pandemia, né? Já faz mais de um ano que a gente está sofrendo ali, né? E a gente vê muitas pessoas se levantando, né, para ajudar o próximo, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão enfermas. A gente vê ali grupos de orações, como nós temos aqui na igreja, né, que se levantam ali para clamar. Então, a gente vê que muitas pessoas estão interessadas em relação ao povo, né, o povo de Deus, né, e não quer deixar o povo de Deus sozinho, querem trabalhar juntos, assim como Neemias também queria trabalhar juntos para a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. No capítulo 2, então, ali nós vamos ver ali que Neemias chega a Jerusalém, né, e acompanhado dessa escolta toda, né, e em momento algum ele conta para o povo que ele foi fazer ali, né? O povo com certeza ficou pensando ali, o que Neemias tem que fazer para cá, e esse pessoal que está com ele, o que está querendo acontecer? Isso é uma das coisas importantes, né? Porque muitas vezes a gente tem um plano e a gente deseja fazer algo, e Deus dá essa oportunidade para a gente fazer, e antes da gente estar fazendo, a gente já começa a soltar, começa a falar para todo mundo, e às vezes, muitas vezes, acontecem que se levantam muitas oposições, muitas pessoas, e acabam frustrando o plano da pessoa, né? Não os planos de Deus, o plano das pessoas. Então, Neemias aguarda, né, o momento certo ali para falar. E o que ele faz? Durante esse momento que ele está
em Jerusalém, né? Ele passa 3 dias em Jerusalém, não comenta nada, fica por ali, mas chega à noite, ele, a partir do 3º dia em diante, chega à noite, ele começa a dar voltas em redor dos muros de Jerusalém. E ali, em volta dos muros, ele começa a observar como está a situação daquele lugar, como está a situação do muro, e ali ele começa a imaginar, cada perímetro que ele percorre, ele começa a imaginar e começa a projetar o que iria fazer, o que ele realmente precisa fazer para que o seu serviço tenha um bom êxito, né? Então nós vamos ver Neemias percorrendo ali e ninguém sabe o que está acontecendo, né? Mas chega um momento ali que Neemias precisa falar para o povo, né? Qual é o real interesse dele em fazer ali naquela cidade. E Neemias, ele chama o povo e fala: realmente as coisas estão feias. O muro está totalmente destruído, as pedras queimadas, as portas estão todas jogadas no chão, sem contar que a cidade está toda destruída, o templo, o pessoal está lá tentando reconstruir ele, né? Então, tipo, Neemias fala para o povo coisas que o povo já sabia, né? Mas que não tinha se levantado nenhum líder até aquele exato momento para colocar a mão na massa e reconstruir o muro. E Neemias, ele dá esse recado e dá essa notícia para o povo, e o povo se alegra muito. O povo se alegra muito com essa notícia. E a partir desse momento que Neemias dá essa notícia ao povo, o povo já quer sair e quer trabalhar. Mas, para que tudo isso venha a acontecer, precisa de projetos, né, colocados na mesa, precisa escolher os trabalhadores, precisa de pessoas de confiança, pessoas que queiram mesmo servir e trabalhar no reino de Deus, né? E nós vamos ver ali que tinha algumas pessoas que realmente queriam reconstruir o templo, reconstruir os muros por alguns outros interesses. Por quê? Porque estavam, durante todo esse tempo que o muro estava aberto ali, sofrendo opressão, saques das nações vizinhas, humilhação. Então, tipo, eles não tinham ânimo para nada. O que vinha na cabeça deles era somente aquele momento que eles sofreram ali no exílio, antes do exílio e depois do exílio, né? E durante o exílio, né? Então, tipo, não existe uma pessoa ali que levantou-se e liderou ali uma reconstrução de algo. Precisou de homens especiais, de homens escolhidos por Deus, se levantarem e começarem a planejar e levantar ali os muros, o templo e a cidade. A gente vai ver também que quando a gente começa a fazer algo, quando a gente começa a realizar um trabalho na obra de Deus, e a gente sabe que o inimigo sabe que o povo de Deus é muito poderoso, a gente sabe que vai se levantar aquelas pessoas que vão querer te desanimar, que vão querer te jogar para baixo, vão querer inventar coisas, dizer que é difícil, que você não vai conseguir. E isso aconteceu também ali com Neemias e com o povo que estava trabalhando ali, né? Se levantaram ali pessoas como Sambalate, Tobias, Gessem e alguns samaritanos, né, que perceberam o plano de Neemias de reconstruir o muro. Ou seja, na verdade, eles queriam amedrontar o povo de Jerusalém, porque eles sabiam que se o povo voltasse, se reestruturasse, viraria uma potência, viraria aquele povo imbatível que a gente conhece a história do povo de Deus, né? Então, o medo deles era esse. Então, eles fazem a todo custo ali que Neemias desista desse plano de reconstruir, né? E até inventa ali uma revolta ali contra o rei, né? Que eles estão querendo fazer uma revolta contra o rei, querem fazer um reinado só para eles e tal, mas Neemias não teme essa intimidação, porque ele sabe que Deus está com ele. E quando nós sabemos que Deus está conosco, os planos de Deus não são frustrados. Ou seja, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus tem colocado na sua vida para você exercer, seja no ministério, dentro da igreja, seja na empresa, seja na sua casa, seja em qualquer outro ambiente, você pode ter certeza que se Deus colocou no seu coração, Ele vai estar com você e você não vai ter por que temer das opressões. As opressões elas vão vir, o desafio vai vir, a gente vai passar por situações ali onde a gente vai sentir ali que talvez a gente não vai conseguir dar um passo para frente, mas a gente tem que persistir e confiar em Deus. E Neemias é esse homem que todas as vezes que algo se levantava contra ele, o que ele fazia?
era dobrar seus joelhos e buscar a Deus em oração. E para encerrar essa primeira aula, né, de hoje, a gente vai falar ali que Neemias ele distribui os trabalhos, né? No capítulo 3, ele vai distribuir o trabalho para o pessoal. O que ele já tinha planejado naquelas noites que ele percorre ali o muro? Ele planejou ali de colocar todas as famílias do povo de Israel que vieram do exílio para trabalhar em partes dos muros, ou seja, cada família tomaria conta de um perímetro. Ou seja, vamos supor aqui, a cada 200 metros, uma família estaria tomando conta do muro ali e estaria trabalhando ali para a reconstrução do muro. Neemias, ele não só distribuía o trabalho, mas Neemias era aquele cara que a gente falou aqui, que arregaçava as mangas e como líder dava o exemplo. Então ele ia à frente e trabalhava junto com o povo e pensava no bem do povo, né? Aquele pensamento altruísta, né? Então, essa é a primeira aula que a gente vai passar aqui na SBD de hoje, né? Sobre esse primeiro, segundo e o terceiro capítulo, né? E esse panorama que a gente abordou ali do porquê que o povo foi exilado, né? E também, depois do exílio, porquê que Neemias se interessou pela reconstrução do povo. E essa é as nossas nossas tarefas que nós temos no nosso dia a dia, né? Seja na igreja, seja no ministério que nós estamos inseridos, seja dentro de casa, seja no trabalho, de ver a situação do próximo, de ver a necessidade daquelas pessoas que estão desesperançosas, que estão abatidas, sofrendo humilhações ou estão perdidas por causa de algum vício, algum problema, e nós, com os nossos olhos espirituais, vendo a situação do nosso próximo, como o mandamento diz de amar ao próximo, né? Se compadecer e também ir lá ajudar, porque essa pessoa que você vai levantar também, ela vai vir fazer parte do povo de Deus. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos que estavam conosco até agora assistindo essa aula, né? Então, a gente vai convidar vocês para continuarem conosco aí, culto da noite. Então, vocês estejam ali conosco assistindo ao culto da noite, né? Como se estivesse lá no templo. E assim nós terminamos essa aula. E durante os próximos domingos nós daremos continuidade ali e vou ter a ajuda, com certeza, de pessoas importantes aqui nessa nossa EBD. Beleza? Um bom dia a todos vocês, aqueles que estarão indo para o almoço agora, um bom almoço e que Deus os abençoe. Amém?